verso 9. Vamos fazer toda esta leitura aqui, depois eu vou enfatizar apenas o tema da qual nós vamos estar aqui comentando com a igreja do Senhor. Marcos, capítulo 16, a partir do verso 9. Vamos fazer uma leitura responsiva, todos podem participar da palavra do Senhor. Uma leitura curta, mais profunda na sua essência. Diz assim a palavra de Deus: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Versículo 10. Vocês acharam Marcos capítulo 16, versículo 9 a seguir, ao 20. Marcos capítulo 16, verso 9 ao 20. Vou ler de novo. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ele, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas ninguém ainda a estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes um rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão mão sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Amém? Vamos estar orando e agradecendo a Deus. Tiaguinho, vem cá, por favor. Está nos abençoando aqui e orando para que nós possamos estar assim dando continuidade da palavra do Senhor nesta noite aqui. Amém? Senhor Deus, Pai, Senhor Deus, nos honramos em Tua presença. Deus querido, para agradecer e bendizer o Santo nome. Pai querido, Pai amado, te dou graças a Deus pela Tua palavra, Pai. Meu Deus querido, abre, ó Pai, os nossos entendimentos, ó Pai, para que não possa entender, Senhor Deus, esse estudo, ó Pai, os filhos, Senhor Deus, irá ministrar, Senhor. Peço as Tuas bênçãos, Senhor Deus, sobre ele, ó Pai. Todo homem cai por terra, Senhor Deus, que Teu Espírito, Senhor, venha se manifestar no nosso meio, Pai. Que eu te peço, Senhor Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, por favor. Você deixa a sua Bíblia aí. Bem, para nós podermos estar meditando um pouco na palavra do Senhor. Diga assim: de maneira alguma vou permitir, independente das circunstâncias das quais eu possa estar vivendo, o inimigo invada meu coração, pois não é mais uma casa vazia, já alguém morando. Chama-se Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Amém? Nós não pertencemos mais ao mundo. E uma vez tendo aceitado a Jesus Cristo, abra sua Bíblia e vamos começar a manusear a palavra de Deus, pois ela é a bússola, nos orienta em todas as coisas. João, uma leitura que nós temos aqui feito várias vezes, o capítulo 3 de João. João capítulo 3.
A Bíblia diz assim, dentro dessa passagem, verso de número 6, diz assim, Evangelho de João, capítulo 3, verso 6, diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. é Espírito. Primeiro, para você entender o espiritual, você tem que estar na carne. Você tem que estar? Você tem que estar no Espírito. Ninguém consegue entender o espiritual se ele não for espiritual. O carnal, ele entende bem o que concerne a carne, mas o espiritual só consegue discernir aquilo que tem o Espírito de Deus. Só consegue entender, só consegue decifrar as palavras da Bíblia, que por muitas vezes aos nossos olhos parecem impenetráveis, parece que nós não conseguimos decifrar o que está escrito muitas vezes, mas às vezes acontece o que nós chamamos muitas vezes de um bloqueio, né? De um bloqueio que atinge muitas vezes a nossa mente. Primeiro, para você ter o discernimento das coisas espirituais, diga assim: primeiro eu tenho que ter uma vida de intimidade com Deus. Uma vida de intimidade com Deus, irmão, é uma comunhão. É aquele negócio de um verdadeiro amigo, para quem você confessa, digamos assim, para quem você compartilha com ele os seus segredos. Compartilha com ele porque você confia nele. A Bíblia diz que o Senhor, ele é o nosso socorro, é o nosso consolo, bem presente em tempos de angústia. E quando eu estava ensinando aqui a Nicodemos a respeito de várias coisas, porque ele não entendia a respeito da salvação, de como um homem pode ser salvo. E nos últimos dias que nós estamos atravessando hoje, a dificuldade tem sido muito, muito tremenda. Quando você realiza alguns trabalhos de congresso de mocidade, de congresso de ciclo de oração, não apenas aqui, mas fora daqui, no Brasil e em outros países, você vê uma dificuldade muito grande do que? Da operação dos milagres de Deus. Você vê uma dificuldade aonde você vê homens e mulheres preleitores que são capacitados no sentido intelectual da palavra, que se preparam, que oram, que consagram, que buscam a presença de Deus, mas que quando chegam até a tribuna, quando estão sentados muitas vezes com outros pastores ali, com outros irmãos e irmãs, para poder, no decorrer do culto, no andamento, ele ter a oportunidade de chegar ali e explanar a palavra de Deus. E ele encontra diante de si uma parede. Ele encontra diante dele uma parede chamada ser humano. Porque muitos estão ali simplesmente porque ouviram que tal igreja é uma bênção. É igual congressos, lugares que existem no Brasil, que são intitulados como a Casa de Profetas, casa que é uma bênção e etc. Vários nomes que se dão, e que pessoas se deslocam da sua cidade e vão até outra. Para quê? Porque ouviram dizer que lá fulano e ciclano e beltrano profetiza a respeito da vida desse e daquele. Então se deslocam para lá, muitas vezes sem nenhum preparo. Simplesmente pegam o seu carro, pegam sua família e vão para um trabalho desse tipo. Mas que não se preparam. Aí cabe a mim e a você, que fará uso da palavra de Deus, de estar, diga comigo, pronto. Independente do povo. Porque às vezes a pessoa sai da sua casa, ele não tira um momento para se consagrar, para ir participar de um trabalho. Não é mais um congresso. As irmãs que façam a parte dela, os irmãos que façam a parte dele. O pregador que se vire, é ele que vai pregar. Então nós chegamos na igreja e nos sentamos e esperamos que as coisas aconteçam. Queremos ver o reteté de Jesus, né? Queremos ver o crente saltando, pulando, dando glória, falando língua estranha, entregando profecia, um caindo para cá, outro caindo para lá,
Deus curando, fazendo sinais de prodígio e maravilha. E aí o pregador pergunta: irmão, quem já ouviu Jesus falar? Todo mundo levanta a mão, todo mundo faz aquele auê. Mas será que você ouviu mesmo? Se eu te perguntar hoje aqui, mediante a prova que você está vivendo ou independente dela, você ouviu Jesus falar com você hoje? Amém. O que é que você responderia? Não para mim, para você. Não, pastor, eu ouvi. Aí você pode me indagar: pastor, como que é ouvir a voz de Deus? Como fui indagado essa semana por alguém. Pastor, como é ouvir a voz de Deus? Ouvir a voz de Deus é algo tremendo, que a lágrima desce pelo canto do olho. Mas nem sempre é assim. Porque às vezes Deus fala com você e você não tem nenhuma reação. Por quê? O coração alegre, mas pela dor do coração, o espírito se abate. Quando você está abatido, você fecha uma porta para operação do Espírito de Deus na sua vida. Você se fecha, você toma posse da dificuldade, toma posse da prova.